falar do seu amor, falar da sua graça, da sua misericórdia. Todos nós somos chamados por Deus para essa função. E dentro da Igreja de Cristo tem pessoas que a palavra de Deus nos orienta, que têm algumas funções específicas. Funções ligadas basicamente sobre a liderança da igreja, que são o pastor e os presbíteros da igreja. E também nós temos pessoas na igreja que são designadas para cuidar da questão da assistência social, de ajudar as pessoas que precisam, que são os diáconos e as diaconisas. Nós tivemos na nossa igreja, alguns domingos atrás, a eleição de vários diáconos, várias diaconisas da nossa igreja. Algumas delas, aliás, a maioria, já eram diaconisas antes, então foram reeleitas. Nós tivemos 2 irmãos que foram eleitos como diáconos, e esses irmãos não tinham sido eleitos pela primeira vez. Aliás, não tinham sido eleitos antes. Nesse caso, se faz uma ordenação. O que é isso? Nós oramos impondo as mãos, suplicamos que Deus abençoe a vida deles, que o Espírito Santo de Deus revista a vida deles para exercer essa função. E a ordenação é algo, quando é feita, ela não se extingue. Mesmo que a pessoa, depois, chega um momento que ela não é eleita diaconisa, ela continua sendo diaconisa. Porque é algo que é constante, é algo que não se tira. 2 irmãos nós tivemos que foram eleitos pela primeira vez. Nosso irmão nosso irmão Afonso, lá do passado. Nosso irmão Afonso, lá do Jardim Aeronave. A nossa intenção era fazer essa ordenação com os 2 irmãos juntos, mas não houve condições de ficar os 2 juntos. Nosso irmão Afonso foi ordenado lá domingo passado no Jardim Aeronave, e hoje é o dia de nós ordenarmos, então, a esse ofício tão especial que é do diaconato, uma irmã nossa que foi eleita, que é a nossa irmã Jaqueline. Então, vou convidá-la que ela venha aqui à frente. Eu vou convidar que os irmãos também se coloquem em pé. Nesse momento, essa ação do diaconato envolve algumas perguntas que eu vou fazer para a Jaqueline e algumas perguntas para os irmãos. Tá ok? Jaqueline, a irmã acredita de todo o coração que a palavra de Deus é nossa única regra e fé e prática? Sim. A irmã também acredita fielmente em Cristo como nosso único e suficiente Salvador? A irmã também se compromete diante de Deus a lutar pela paz da igreja e fazer tudo possível para que a igreja de Cristo Jesus cresça? Sim. A irmã também se compromete a exercer a função de diaconato de acordo com o coração de Deus? Sim. Amém. E os irmãos da igreja também aceitam a nossa irmã Jaqueline como diaconisa? Sim. Se compromete também a auxiliá-la, apoiá-la e ouvir as suas orientações? Sim. Amém. Então, vou convidar a Jaqueline para se ajoelhar e os nossos irmãos presbíteros que venham aqui à frente, que nós vamos estar orando por ela, impondo as mãos, assim, ordenando ela no ofício do diaconato. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, na vida da nossa irmã Jaqueline. O Senhor a conhece, Pai, até mesmo antes dela nascer. E o Senhor tem trabalhado com a sua vida e fortalecido dia após dia. E o Senhor, na direção da tua igreja, movido pelo teu Santo Espírito, a elegeu, Senhor, como diaconisa. E nós suplicamos, Senhor, agora, abençoa grandemente a vida da tua serva. Derrama sobre ela a tua graça, a tua misericórdia, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar revestindo ela cada vez mais de poder para exercer esse importante ofício do diaconato, de acordo com o teu coração. Abençoa a vida dela, fortaleça, dê ela sabedoria, orientação em todos os passos. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Jaqueline, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno como diaconisa em nossa igreja. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, tudo bom? Deus abençoe. Depois os irmãos também podem cumprimentá-la com mais tempo. Os irmãos podem estar se assentando. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 9,
versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Amém? Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim ao nosso coração: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ler novamente. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Oremos. Pai, nós suplicamos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração através da tua palavra, através do teu Santo Espírito. Usa-me, ó Senhor, como instrumento nas tuas mãos para anunciar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, fala a cada um de nós com a palavra que é a tua espada. Usa-me nas tuas mãos para anunciar o amor em Cristo Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa época de Natal, nesse mês, é muito comum nós vermos a seguinte cena. Desde criança eu vejo isso, eu acho que os irmãos também veem constantemente isso. Que é o quê? É uma mesa muito bem ornamentada, certo? Muito bonita, uma mesa com fartura de alimento, uma árvore enfeitada, cheio de luzes, bolas, presentes embaixo da árvore de Natal e uma família reunida, toda sorridente, feliz, comemorando o Natal. Essa é uma imagem de Natal que é propagada há muito e muito tempo, há muito tempo. Uma imagem muito bonita, uma imagem que mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso coração. Nessa época de Natal é comum termos várias confraternizações de Natal. São as empresas se reunindo para comemorar o Natal, né? Festa de final de ano, várias ações relacionadas a essa data tão especial. E nós ficamos pensando, mas isso não passa de uma tradição. Essa questão da família reunida, árvore enfeitada, ali aquela mesa farta, presentes embaixo da mesa, isso não passa de uma tradição. Não é isso. Não é isso. Na realidade, se nós observarmos bem, essa mesa farta, ela demonstra o quê? Uma necessidade profunda do coração humano, que é a necessidade de conviver com outras pessoas em paz. É uma necessidade das pessoas se relacionarem em harmonia, se relacionarem em amor. E nessa época do Natal, bate muito mais forte no coração esse desejo. Tanto é assim que nessa época do Natal, quando isso não acontece, muitas pessoas ficam com o coração abalado, coração triste, coração até frustrado, porque é um desejo do coração que as famílias vivam em paz, que os relacionamentos sejam relacionamentos bons, que haja harmonia, que haja algo que faz muito bem, mas nem sempre isso acontece. É um desejo do coração humano que muitas vezes, infelizmente, nós percebemos que não é a realidade. Em muitas comemorações, muitas pessoas não participam da comemoração. Não participam ou porque foram excluídas, ou porque elas próprias se excluíram. Muitas pessoas, nesse momento de confraternização, são esquecidas. Muitas pessoas, nesse momento de confraternização, ficam sozinhas. Muitos passam o Natal sozinhos. Há um estudo que mostra que a cada 100 pessoas, em 1969, apenas uma pessoa passava o Natal sozinho. Agora, segundo outro estudo, de cada 100 pessoas, 9 ficam sozinhas. Mas vamos ser sinceros, essa pesquisa está errada.
Muito mais pessoas ficam sozinhas na época do Natal. Mas e o desejo de viver em harmonia? Esse desejo que Deus colocou no coração das pessoas para que elas estejam em paz. Como isso se resolve? Como isso é enfrentado? Como isso se concilia? O que fazer nessa situação? No texto que nós lemos, a palavra de Deus, é um texto que é uma profecia, e essa profecia foi feita numa situação em que as pessoas viviam uma situação muito semelhante, uma situação bem semelhante. Que era o quê? Na época em que quem governava o povo de Israel era o rei Acás. Acás era um rei muito poderoso, o rei em Jerusalém, e ele ficou sabendo que dois países se uniram para brigar com ele, para iniciar uma guerra com ele. O povo de Efraim, que eram parentes de Jerusalém, parentes dele, junto com os sírios, se uniram para destruí-lo. Ele desejava muito a paz, ele desejava muito que houvesse harmonia, mas o coração dele estava perturbado. Por quê? Pessoas se uniram para destruí-lo, pessoas se uniram para fazer o seu mal, e entre essas pessoas estavam familiares, parentes. Os irmãos imaginam a tristeza e a dor do coração dele. Nesse momento tão difícil, o profeta Isaías fez uma profecia, dizendo o seguinte: olha, Acás, preste atenção. Olha o que o texto, olha a profecia que ele afirmou. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas o que isso significa naquela época para Acás? Como assim? O menino nasceu e o poder está sobre os seus ombros? Como assim? Não estou entendendo. O que isso resolve a minha situação de conflito agora? Acás pensava. Quando nós analisamos esse texto bíblico, o que nós percebemos? Que era o seguinte: Acás estava tendo um filho, que era o filho Ezequias. Ezequias ia ser rei sobre Israel. E o que Deus está dizendo a Acás é o seguinte: antes que Ezequias cresça, todo esse conflito de mal, de coisas contra você vai desaparecer. Havia uma promessa de Deus para isso. Acás, ele não confiou nessas promessas de Deus. Deus havia feito uma promessa, que Acás tinha que confiar nela, que seguindo essa promessa, Acás conseguiria então encontrar a paz que o seu coração desejava, que era confiar em Deus. O que Acás fez? Ele fez aliança com outro povo, os assírios, porque ele acreditava que Deus não ia resolver aquela situação, aquela paz que ele tanto desejava. Deus não ia fazer aquilo, ele resolveu agir da forma como o pensamento dele achava que era correto. Fez uma aliança com os assírios vieram e destruíram praticamente tanto o povo de Efraim como o povo sírio. Só que não ficou por isso. Os assírios também submeteram o reino de Acás a praticamente a dominação, se tornaram servos do rei da Síria. Porque ele fez uma estratégia extremamente errada, não confiou em Deus. A mesma coisa, meus irmãos, nós podemos dizer que acontece nos dias atuais. Quando a falta de paz, quando algumas coisas acontecem que nós não gostamos, quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos magoam, quando nós sabemos que as pessoas procuram o nosso mal, e o nosso coração deseja paz, o que normalmente acontece? No lugar de confiar em Deus, muitas vezes nós resolvemos usar a estratégia humana. Qual a estratégia humana? Cancelar essa pessoa. Ela não pensa igual a mim, ela está fora dos meus relacionamentos. Eu corto ela, não converso mais com ela, eu mato ela completamente na minha vida. Essa é uma estratégia muito utilizada. Não é assim? Ou então, eu nunca mais vou perdoá-la, porque aquilo que ela fez contra mim é inaceitável, eu não vou perdoar jamais. Ou ainda,
Eu vou o tempo todo contar para as pessoas o mal que essa pessoa me fez. Eu fico trazendo o tempo todo no meu coração o mal que ela me fez. E essa estratégia humana para lutar, para conviver, ou para enfrentar uma situação que ela deseja que é a paz, resolve? Resolve. Cancelar as pessoas resolve. Ficar remoendo aquilo que a pessoa fez errado resolve. Não perdoar resolve. O que acaba acontecendo normalmente, sabe o que é? Nós vamos adoecendo cada vez mais. É semelhante, sabe ao quê? A um homem que estava passeando pelo campo, tranquilamente, e de repente uma cobra o picou. Assim que a cobra pica, ele sente aquela dor, o homem começa a correr desesperadamente atrás da cobra para matá-la. Pega um pedaço de pau e começa a correr atrás, vai correndo atrás, correndo atrás. Enquanto ele corre atrás, o que acontece com o veneno? O veneno começa a subir pelo corpo, e ele vai correr. Eu vou matar, eu não aguento, olha o que ela me fez, olha o mal que ela me fez. Eu vou destruir, eu vou matar. Passa alguns passos, o homem cai morto. Ele morreu pela picada da cobra? Ele morreu porque deixou que essa picada contaminasse completamente o seu coração. A questão é, o que nós fazemos com o mal que as pessoas nos fazem? No lugar de nós pensarmos, eu vou retribuir, vou pagar na mesma moeda, eu vou cancelar essa pessoa, vou me vingar dela, o que devemos fazer? Devemos olhar o que a palavra de Deus nos ensina. Os irmãos já observaram, pensa bem, que às vezes nós rompemos relacionamento com as pessoas pensando assim, ó, aquela pessoa não pensa igual a mim, ela não se veste igual a mim, não torce para o time que eu torço, está fora. Não converso com ela mais. E se nós vamos perguntar, por que você não conversa mais com essa pessoa? Por que você não tem mais relacionamento com ela? Normalmente a pessoa faz, você não sabe o mal que ela me fez. Ela fez isso. Meus irmãos, sabe o que muitas vezes isso é? É justificativa que nós criamos para não ter relacionamento com aquela pessoa. Porque tem muitas pessoas que fazem coisas piores conosco que nós acolhemos bem. Nós aceitamos, nós toleramos. Mas aquela pessoa específica, nós selecionamos algo no comportamento dela que nós achamos inadequado para não ter mais relacionamento com ela. Isso é algo que é uma mentira que nós contamos para o nosso próprio coração. Você não pode mais se relacionar com ela pelo mal que ela te fez. Você não pode mais fazer isso. Isso destrói a pessoa por dentro. Isso rompe a nossa vida, acaba conosco. E o que fazer numa situação dessa? O que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina o seguinte, que Jesus é aquele que, olha só o que o texto bíblico diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Naquela época, Isaías falou para Acás que a solução dele era confiar em Deus. Esse texto bíblico, que inicialmente apontava para o filho de Acás, que era Ezequias, esse texto bíblico aponta principalmente para o cumprimento total dele, que é a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus que é o príncipe da paz. E Jesus, como príncipe da paz, ele nos dá poder para termos um bom relacionamento com todas as pessoas. Desde que nós nos submetamos completamente à direção dele total em nossa vida. O próprio Senhor Jesus afirma o seguinte: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É Jesus que nos dá condições de termos paz com todas as pessoas. Em Cristo Jesus. Porque em Jesus Cristo nós conseguimos perdoar a pessoa que nos feriu. Sabe por quê?
Porque Jesus nos perdoa de pecados muito maiores do que o pecado que a pessoa praticou contra nós. E se Jesus nos perdoa dos nossos pecados, o próprio Senhor Jesus opera no nosso coração para perdoarmos outras pessoas. É tão sério a questão do perdão, que na própria oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, nós falamos: Senhor, perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós ou que têm nos ferido. Se eu não perdoar, como vou receber o perdão de Deus? Às vezes, nós ficamos o tempo todo patinando espiritualmente, porque ficamos retroalimentando mágoas no nosso coração. E a palavra de Deus nos convida a perdoar a todas as pessoas que nos feriram e nos magoaram. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. É Jesus que nos dá poder para perdoar. É Cristo Jesus. E nós olhamos isso na própria vida de Jesus. Observe, meus irmãos. Jesus, quando chamou seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, eles eram iguais? Nós temos ali Simão Zelote, que era uma pessoa violenta, uma pessoa que queria tomar o poder de Roma, que dominava Israel naquele momento, pela força. E o maior inimigo de um zelote, um dos maiores inimigos, sabe quem era? Um publicano. Porque um publicano nada mais era do que um traidor da pátria. Estava aliado ao governo romano, cobrando impostos. E o que Jesus fez? Chamou Mateus, que era um publicano, e Simão, que era um zelote. Jesus, você está louco? Colocar duas pessoas tão diferentes uma do lado da outra? Não dá certo. E Jesus fez. Porque Jesus veio para romper todas as barreiras de relacionamento. No grupo de Jesus nós tínhamos Pedro, que era afoito, tempestivo, emocional, alguém que era precipitado. Nós tínhamos Tomé, que era um cético, duvidava de tudo. Será? 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 Como pode um precipitado com um cético? Nós tínhamos ali João e seu irmão Tiago, que a Bíblia fala que eram filhos do trovão, não tinham paciência. Certa ocasião, os samaritanos quiseram receber Jesus, e João falou: o senhor quer que nós oremos para descer fogo do céu e matar todo mundo? Mas como Jesus chamou discípulos com tanta raiva no coração? Porque Jesus queria trabalhar com essas vidas, para que essas vidas se submetessem inteiramente ao seu poder e aprendessem que Ele é o Rei. Meus irmãos, há uma lição espiritual essencial que devemos aprender. Sabe qual é? Jesus veio para reinar. Reinar sobre o nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Se é nós que reinamos, nós dividimos, nós brigamos, nós rompemos relacionamentos, nós não perdoamos, nós cancelamos, porque isso é nós. Se é Cristo Jesus, não. Cristo Jesus reconcilia. Cristo Jesus derruba os muros de separação. Ele cria pontes. E observe, meus irmãos, como Jesus agia. Jesus comia com publicanos e pecadores. Tanto é que como pode Jesus comer com pecadores, publicanos? E ele comia. E Jesus também comia com fariseus hipócritas. O outro extremo. Mas como Jesus convive com pessoas tão difíceis? Sabe como? Há um princípio espiritual que devemos aprender com Jesus, que é o seguinte: Jesus convivia com as pessoas, mas Jesus jamais abria mão de quem ele era, da sua identidade. Jesus chamou Mateus para segui-lo. Jesus chamou os pecadores ao arrependimento. Jesus chamou os fariseus hipócritas, porque Jesus, onde estava, não abria mão da sua identidade. O fato de você perdoar, o fato de você estender a mão, o fato de você se aproximar das pessoas difíceis, não significa que você está concordando com elas. Você tem que manter a sua identidade em Cristo Jesus, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina.
os irmãos podem dizer o seguinte, mas isso é conversa da carochinha. Não se resolve relacionamentos de pessoas que querem o meu mal, perdoando, procurando compreender, convivendo com pessoas difíceis. Isso não resolve. Isso é conversa fiada, a Bíblia fala, na prática não funciona. Nós temos alguns exemplos marcantes. Eu gosto de lembrar desses exemplos que mexem muito com o meu coração, porque foram pessoas que tiveram ousadia de mudar a sociedade delas confiando nessa afirmação. Uma delas, uma pessoa magrinha, pequenininha, que ela viu o seu país dominado por uma potência estrangeira, que era tão poderosa, mas tão poderosa que afirmavam que o sol jamais se punha sobre essa potência, que era a Inglaterra. A Inglaterra dominava tanto territórios do mundo, que quando era dia de um lugar, era só em outro. Era um império vastíssimo, muito maior do que os americanos hoje, era um império muito enorme. E a Inglaterra dominava a Índia há muito tempo, há séculos. E os indianos queriam se libertar da Inglaterra e faziam de tudo, guerras, se revoltavam. A Inglaterra reagia, matava, dizimava as pessoas. Até que um homem que foi estudar na Inglaterra, entrou em contato com a palavra de Deus, não se tornou um cristão, mas falou, olha, o que Jesus fala é verdade. Que foi Mahatma Gandhi. O que ele fez? Fez o seguinte, nós não vamos aceitar esse tipo de comportamento da Inglaterra. Nós não vamos pagar os impostos injustos que eles cobram de nós. Mas nós não vamos agir com violência, jamais. Em síntese, o que ele dizia, nós não vamos abrir mão da nossa identidade, mas nós não vamos revidar, não vamos praticar violência. E a Inglaterra reagiu com ele. Fez tudo, jogou na cadeia, fez um monte de coisas, mas chegou uma hora que a Inglaterra percebeu o seguinte, não tem o que fazer. A moral dessa pessoa é tão grande que a única solução é libertar a Índia da dominação da Inglaterra. E foi de fato o que aconteceu na década de 40. É algo que uma pessoa fez porque resolveu confiar na palavra de Deus. Nos Estados Unidos, nós tivemos os americanos extremamente racistas, as pessoas não tinham, para tomar água, tinha o bebedouro do negro e o bebedouro do branco, não podia misturar. Quando entrava no ônibus, os melhores lugares eram dos brancos, os negros ficavam em pé. Até que chegou uma mulher, Rosa Parks, e ela pegou e sentou no lugar que ela não poderia sentar. Sentou. Chegou o negro, pediu para ela levantar. Falou, não vou levantar. Ela assumiu a sua identidade, a sua personalidade, mas não submeteu aquilo que era injusto. Não partiu para a violência. Ela foi para a cadeia. Naquela ocasião, um pastor batista, Martin Luther King, falou, isso não pode acontecer. E iniciou um movimento pelos direitos humanos nos Estados Unidos. Nesse movimento, ele falava o seguinte, eu só venço o meu inimigo não quando eu tiro o sangue dele. Eu só venço o meu inimigo quando ele se torna meu amigo. Isso não significava submeter-se ao inimigo. Significava manter-se à sua posição, aquilo que defende, aquilo que acredita, mas sem abrir mão de praticar qualquer tipo de violência. Há cenas, por exemplo, que os guardas jogavam os cães em cima de movimentos da igreja americana em favor dos direitos humanos. Ele falava, vocês não devem reagir. Vocês estão protestando e vocês vão manter o protesto até o final, vocês não vão abrir mão dos seus valores. E aquelas imagens começaram a circular pelos Estados Unidos. Eles começaram a perceber, nós estamos errados. Porque essas pessoas estão fazendo algo, defendendo os direitos delas sem praticar violência. Como fazer para lidar com isso? O que ocorreu? Tiveram que fazer leis de direitos humanos para igualar o direito entre os negros e brancos nos Estados Unidos. Nós tivemos há pouco tempo também, na África do Sul, algo muito semelhante.
Frederic Leclerc era presidente da África do Sul. Ele que libertou Nelson Mandela, que assumiu o poder na África do Sul. Quem era Frederic Leclerc? Era um cristão que lia a Bíblia todos os dias e achava que aquela segregação racial tinha que acabar. A fé em Cristo Jesus transformou países. Pode transformar a nossa família. Desde que nós assumamos a posição que Jesus Cristo é o príncipe da paz no nosso coração. Meus irmãos, a ceia de Natal, ela mostra um desejo íntimo do coração do humano. Um desejo extremamente legítimo de viver em paz com todas as pessoas. E Cristo veio para implantar essa paz. Porque Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro, que nos orienta como devemos nos relacionar com as pessoas. Jesus é o Deus forte, que nos fortalece nas situações difíceis do dia a dia. Jesus é o Pai da eternidade, que nos dá esperança no futuro. Jesus é o príncipe da paz, que nos dá vitória nos relacionamentos mais difíceis. Nós somos chamados por Deus a vivenciarmos nesse Natal o desafio de vivermos o que Cristo fala, semearmos a paz onde nós estivermos. E para que isso aconteça, o que é necessário? Que Cristo Jesus, o príncipe da paz, reine totalmente no nosso coração. Que nós nos submetamos inteiramente a Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, para que a paz dele reine no nosso coração e nós possamos semear paz aonde nós estivermos. Convivendo com pessoas difíceis ou não, mas em qualquer lugar que nós estivermos, nós possamos sempre falar da paz em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor isso, que Cristo nos fortaleça, que derrame a sua paz ao nosso coração. Oremos. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus. Senhor Jesus, que é o príncipe da paz, semeia, Senhor, cada dia mais a tua paz no nosso coração. Que nós possamos compreender, Senhor, a necessidade de nos rendermos totalmente a Ti, Senhor Jesus, para que a Tua paz reine no nosso coração e nós possamos semear a paz aonde nós estivermos. Que possamos ser pessoas que rompam relacionamentos difíceis, semeando a paz, semeando o amor, acolhendo, perdoando, estendendo a mão. Que nós possamos ser pessoas unidas a Cristo Jesus, olhando inteiramente para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico agora, pedindo a Jesus que Ele seja brilhando em nossa vida. E Cristo brilhando em nós é semeando a paz. Vou pedir para o Mateus colocar a projeção, para nós estarmos cantando esse cântico. Vamos nos colocar em pé, para louvar a Deus com esse cântico? Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas olhando com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso antes eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti. O mundo se apagar, eu
quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, fazer com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar, faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nós vamos cantar esse cântico novamente. Os irmãos perceberam meu talento para cantar, é maravilhoso, né? Mas antes eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência em relação ao Natal, né? Durante, não um ano, 2 anos, muitos anos, na minha vida pessoal, quando eu era adolescente, os meus pais se separaram, eu ia na igreja, no canto de Natal, chegava em casa, porta trancada, sozinho. Não foi um ano, foram vários anos. O meu pai dormindo de tristeza, porque minha mãe tinha ido embora. Eu batia a porta não se abria, porque estava mergulhado na tristeza. Eu sentava no murinho assim, batendo na porta, até que uma hora ele abria a porta e eu entrava. Não falava um A comigo, era Natal. Não foi de vez em quando. Mas eu sabia que Jesus era o príncipe da paz e Jesus podia mudar. Passaram-se os anos. Hoje, graças a Deus, tenho uma família, tenho com quem passar o Natal. Chegou o momento que eu cuidei do meu pai. Agora, com a minha mãe. Pessoas que às vezes nós achamos que a solução é romper, é quebrar. Mas é Cristo que é o príncipe da paz e nos dá condições de vencer. Até hoje algumas pessoas pensam, mas não deveria conviver, não deveria se afastar. Cristo não se afasta. Cristo se aproxima. Cristo perdoa. Não abre a sua identidade,
mas semeia o perdão, semeia a paz. Esse é um desafio que Deus coloca no nosso coração. Porque o lugar que nós devemos semear a paz é aquele lugar onde é mais escuro. Onde a luz deve brilhar, onde é mais escuro. Às vezes nós convivemos em lares onde há escuridão. Os relacionamentos são difíceis. E nós somos tentados a cair na armadilha da escuridão. Nós somos tentados a tentar vencer o mal com o mal. Não dá vitória. Só vencemos o mal com o bem, que é Cristo Jesus. Por isso não temos força em nós. Quem nos dá força para vencer é Cristo Jesus. É pedir a Jesus que a luz dele brilhe em nós. Nós vamos cantar novamente esse canto, porque ele é muito bonito. Agora eu vou pedir ajuda. Sabe, Gi? Vamos ficar em pé novamente. Esse canto que é muito bonito. A gente vai junto na legenda. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem eu querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando tudo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Fazer com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te
enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Podemos nos assentar. E eu vou pedir para Marisa nos ajudar. Eu acho que vamos fazer a ceia aqui, não vai caber ali. Meus irmãos, nós temos hoje, com a graça de Deus, alguns irmãos nos visitando. O Cosme está conosco hoje, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vou pedir para uma pessoa que não conhece cumprimentá-lo, que é o Raul. Né? Está conosco também uma pessoa que a Darcy não gosta dela de jeito nenhum. Não sei como a Darcy convive com ela, que é a Yolanda, a irmã dela, né? Toda querida. Né? Vou pedir que aquele que fala da terra dela como pé vermelho possa cumprimentá-la, que é o Boiago. Ela é da terra do pé vermelho. Nós também temos a Beth, que está conosco hoje. Ela veio algum domingo atrás, a Beth, né? Eu vou pedir cumprimentar. Vou pedir que a Cidinha possa cumprimentá-la, né? Que Deus abençoe a Beth, né? Deus abençoe a Beth, né? Ah, sim. Chefe Júlio, a Beth chefe do Júlio, né? Ela lembra dele lá. Ah, ela vem no nosso artesanato, a Beth, né? Começou a vir faz pouco tempo, né, Beth? 2 meses mais ou menos. É, é. Quem está conosco aqui é a Beth. É, a Beth. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. E olha qual a graça de Deus. Essa é a primeira vez no ano, né? Que nós não cabemos ali. Não é verdade? Geralmente nós fazemos o culto aqui, depois nós ficamos ali ao lado. Hoje não cabe. Graças a Deus por isso, né? Foi o que o Cláudio falou. O Cláudio falou, vai chegar uma hora que vai ter que dar um jeito ali, né? Vou ter que modificar a estrutura, né? Vai ter colocar mais cadeiras. Veja bem, meus irmãos, na ceia de Natal, as pessoas se reúnem desejando a paz, certo? É um desejo íntimo do coração do humano. Mas nós temos uma ceia que oferece essa paz, que é a ceia de Cristo Jesus. Porque a ceia em Cristo Jesus, o que ela é? Ela representa o grande amor de Jesus por nós, que é o príncipe da paz. Jesus, para trazer a sua paz ao nosso coração, ele deu a sua vida por nós. E nos convida a fazermos o quê? A descansarmos nessa paz que ele nos oferece e com a força de Jesus Cristo, nós também semearmos essa paz aonde nós estivermos, na nossa família, nos nossos relacionamentos e assim por diante. Nós vamos estar orando, consagrando os elementos da ceia, para estarmos participando, sim, da ceia do Senhor. Eu vou pedir que o nosso irmão Raul vir, viver e falar, possa estar orando, separando assim os elementos da ceia, que nós vamos estar participando.
Meus irmãos, quando participamos da ceia, falamos o seguinte ao nosso coração: você precisa de Jesus. Quando participamos da ceia, estamos pedindo: Senhor, que eu possa brilhar por Ti, mas eu não tenho condições. Venha, Senhor, operar na minha vida para que eu possa brilhar por Ti, no meu lar, aonde eu estiver, que eu possa ser uma luz Tua, Senhor. A ceia é tão especial. Eu convido nossos irmãos presbíteros, nossa irmã Jéssica, nosso irmão Cláudio, o nosso irmão Cláudio Rondon, nosso irmão Cláudio Rondon, Cláudio Rondon, nosso irmão Jéssica e Cláudio Rondon, para nos auxiliar na celebração da ceia. Os irmãos, quando chegaram na minha idade, vão perceber essa questão de trocar nome. Né? Olha, era uma ocasião especial. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus sabia que ele ia ficar só, que ia passar por um momento muito difícil, mas Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Jamais deixou de amá-los. E para que os seus discípulos nunca esquecessem do seu amor, Jesus pegou um pedaço de pão, partiu e falou: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E depois de ter se alimentado, Jesus tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Por quê? Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte de Cristo até que ele venha. Pode surgir uma pergunta no nosso coração: mas quem pode participar da ceia do Senhor? Eu acho que eu sei quem. Quem é perfeito, quem não peca. Então ninguém participa. Só Jesus. Para participar da ceia, o que é necessário? Nós reconhecemos o quanto nós carecemos e precisamos de Jesus. Se o irmão ou irmã reconhece que precisa de Jesus, participe da ceia. E diga ao Senhor: Jesus, opera no meu coração, me perdoa dos meus pecados que eu tiver cometido e quero viver em comunhão contigo. Todos nós somos convidados a participar da ceia do Senhor. Nós vamos pedir o seguinte: assim que os irmãos receberem o pão e o cálice, os irmãos aguardem, para todos nós participarmos juntos. Pode ser? Só segurar um pouquinho, nós participamos juntos. Meus irmãos, alguém foi esquecido na distribuição do pão e do vinho? Não? Então os irmãos podem vir.
Meus irmãos, eu convido todos a falarmos o seguinte, em oração, né? Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Fortalece a minha vida na minha comunhão contigo. Senhor Jesus, trabalha com o meu coração para que eu possa brilhar por Ti. É o que eu te peço, Senhor. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, por termos participado, Senhor, da Tua mesa, participar do pão e do cálice. Fortalece, Senhor, dia após dia, a nossa fé em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Meus irmãos, assim, antes da nossa irmã Marisa entregar, meus irmãos, eu cometi uma falha gigantesca. A Darcy vai me fuzilar. Eu esqueci de falar de uma princesa que está nos visitando. Não é? Como o nome da princesa? Heloísa, Deus abençoe isso. Vou pedir a Heloísa, que é uma pessoa que não gosta de criança, e cumprimentar. Darcy, ela não gosta de criança, de jeito nenhum. Deus abençoe, Heloísa. Olha que falha gigantesca, gigantesca. A nossa irmã Marisa vai estar entregando. Hoje, a nossa cesta para fazer a ceia em casa, né, com a família, é para nossa irmã diaconisa novinha, Jaque. Jaque e a... Vem? Vem? Não? Tá bom. Deus abençoe. Nossa ceia. Elisa, vem tirar foto. Vem, amor. Ela tá com a tampa, ela tá com o sapato. Tá super à vontade. Vem. Vai, Elisa. Está se ajeitando. Maravilhosa. Foi pra mim? Não. Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, e seja com cada um de nós, com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém. Os irmãos são convidados a tomarmos o nosso café e depois nós temos nossa aula.